ministro extraordinário da comunhão e da palavra. Ei, escuta, eu tenho 5 dicas para você preparar melhor a sua reflexão da palavra nas celebrações. Porque muitos ministros ficam perdidos na hora de fazer a reflexão. Você já presenciou isso participando de uma celebração? Ou você já viveu isso aí na sua pele? É ruim ou não é ficar perdido ali na hora, tendo que improvisar as coisas de forma meio esquisita? Pois é, eu sou João Cláudio Rufino, doutor em teologia na área bíblica, professor de Bíblia na Faculdade de Teologia, e eu te ajudo a ler e a entender a Bíblia católica de verdade. Então, curta esse vídeo, salve esse conteúdo e, além disso, escuta bem, se inscreve aqui no canal, tá bom? Para que você não perca nada, ativando inclusive lá o sininho para as notificações, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito a melhorar suas reflexões da palavra. Agora, a primeira dica é: leia cada passagem da liturgia com calma, sem pressa. E isso é muito importante, porque boa parte das reuniões de liturgia que nós temos nas nossas paróquias para preparar as celebrações principais da semana, do domingo, sobretudo, são reuniões em que a palavra é lida e, de repente, logo, com muita pressa, vem alguém, talvez até pelo tempo, não é, que se tem lá para as reuniões, o pessoal já quer ir embora e tudo mais. Eu participei disso a minha vida inteira. O que acontece? Logo que a palavra é lida, alguém pergunta: e aí, o que essa palavra significa para os dias atuais? Você já ouviu isso? Já viu isso assim? Pois é. Aí qualquer um começa a dar as suas opiniões. Um fala: para mim é isso, para outro é aquilo. Mas aí que está o problema. Se tem muita pressa, não se faz um estudo apurado do texto. E aí já sai aplicando aquele conteúdo diretamente para os dias atuais, sem entender o que aquelas passagens queriam dizer naquela época primeiro, para que depois você pudesse transportar para o agora. Então você, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão da Palavra, que vai preparar uma reflexão, cuidado com a pressa, cuidado, leia com atenção, leia com calma, estude o texto. E aí vem a segunda dica: contextualize cada uma das passagens historicamente, literariamente e teologicamente. Vamos lá. O que é essa contextualização histórica? Procura compreender daquele livro de forma geral e daquela parte do livro de forma específica quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, quais são as suas intenções. Ah, professor, mas isso é muito difícil. Pois é, você tem formas para fazer isso. Uma forma muito básica é você ter nas suas mãos Bíblias de estudo, tá? E aí você tem, por exemplo, a Bíblia de Estudo Ave Maria, que é simples, mas ela condensa ali algumas informações interessantes que você pode usar. Tem a Bíblia de Jerusalém, tem a Bíblia do Peregrino, tem a Bíblia Pastoral, tem a Nova Bíblia Pastoral, tem a Bíblia da CNBB. Enfim, existem algumas Bíblias aí no mercado que você pode utilizar para entender sobre isso. Depois que você entendeu o geral do livro, o seu pano de fundo histórico, você contextualiza literariamente. Como assim, professor? Vou te explicar. Qual é, primeiramente, o gênero literário daquela passagem? Ora, se é um salmo, é o gênero poético. Se é um texto de um profeta, lá no Antigo Testamento, é um texto profético. Se é um texto narrativo, como os evangelhos boa parte são, você tem uma narrativa. Então você precisa entender isso, e cada um dos gêneros literários da Bíblia devem ser lidos a partir de instrumentos que sejam adequados. Por quê? Ler, por exemplo, um texto narrativo como se fosse um texto profético é como se você estivesse diante de uma porta e tivesse na sua mão uma chave que não é daquela porta. Você tenta abrir, às vezes você vai conseguir, às vezes você não vai conseguir.
Então, cada gênero literário tem as suas peculiaridades. Procure compreender a respeito disso. Procure saber mais a respeito disso, porque isso vai te ajudar a contextualizar do ponto de vista literário. E dentro dessa contextualização literária, é muito importante que você não leia apenas aquilo que está dado no limite da liturgia, tá? É preciso que você olhe o livro como um todo e entenda em que lugar do livro aquela passagem da liturgia do dia está. Você vai avançar um pouco mais. Você vai pegar aquela passagem, vai ver o que vem antes, o que vem depois. É interessante, não é? Porque aí você vai entender onde aquele texto se encaixa, porque você não pode retirar o texto do seu contexto literário. Beleza? Feito isso, tenta entender com perguntas. Será que esse texto que eu estou aqui estudando para essa reflexão, né, conversa com o livro como um todo? Será que ele conversa com as passagens que estão antes ou depois? Tenta responder um pouco essas perguntas, isso vai te ajudar bastante. E depois você precisa fazer uma contextualização teológica. O que é essa contextualização teológica? Ali, naquele texto, existem temas. Como é que esses temas se apresentam em outras passagens daquele livro que você está pregando? Será que esses temas, não é? Vamos supor a salvação, que está ali num texto específico. Existem outros textos da Bíblia que trabalham noções de salvação? Aí você anota, faz ali um estudo de contextualização literária. Teológica, tá? E aí você vai pegar no catecismo da igreja, você vai pegar em documentos da igreja. Tudo isso é um passo, né, devagar para que você possa realmente encontrar o que cada uma das passagens da liturgia querem dizer, sem pressa, tá bom? Sem pressa, beleza? Contextualização. Terceira dica, você vai estabelecer a ideia central de cada uma das passagens, ou seja, a mensagem que cada uma delas apresenta, a mensagem que elas trazem. E aí não tenta, nesse momento, fazer ligação entre as leituras, gente, tá? Porque muitas vezes, se você não tem técnica teológica, hermenêutica, exegética para isso, sabe o que vai acontecer? Uma confusão danada. E aí começa, olha, essa palavra da primeira leitura diz que tal coisa, assim, assim, assado, e aí o Novo Testamento aqui, no Evangelho, liga, começa aquela confusão. Você viu aqui, eu tentei até reproduzir essa confusão, fica até difícil de reproduzir esse negócio. Então, cuidado para você não ficar estabelecendo ligações sem técnicas realmente exegéticas, tá bom? Para isso. Então, qual é a minha dica dentro disso? Pregue de forma separada cada uma de forma rápida. Tá, professor, como é que eu faço isso? Aí que vem a próxima dica. Cria um roteiro para sua reflexão que contemple cada uma das passagens separadamente. É isso mesmo. Então, o que você vai fazer? Destacou a ideia principal que está presente no texto. Olha só, está presente no texto, tá? Da primeira leitura. Explicita isso. Salmo, qual é a ideia principal? Explicita isso. Evangelho, qual é a ideia principal? Explicita isso. Beleza? Inclusive, se você é padre, tá aqui no vídeo, é um pouco que você pode utilizar, tá? Dentro das suas homilias, tá bom? Isso é muito importante. Então, qual é a dica que eu dou? Crie um roteiro assim, bem claro. Ideia principal da primeira, do Salmo e do Evangelho. Claro, se forem duas leituras lá, você vai fazer a mesma coisa, tá? E aí você utiliza 3 a 5 minutinhos no máximo para cada uma das passagens, porque a reflexão não pode ser algo muito longo dentro do processo da celebração, tá bom? Esse é um ponto importante. E aí vem a próxima dica. Exponha com calma cada uma das passagens, tá? Cada uma das passagens. E uma sequência que você pode utilizar para expor com calma cada uma das passagens, usando aqueles 3 minutinhos que eu falei anteriormente, faça uma releitura rápida ou paráfrase do texto. O que é uma paráfrase? É você falar com as suas palavras
o que o texto está apontando. Tá claro isso? Fala com as suas palavras. Aí você falou com as suas palavras ou releu de forma rápida um trecho, você faz uma explicação. Tá, professor, o que eu posso explicar? Olha só, você pode explicar um elemento geográfico que apareça no texto, se ele tiver. Você pode explicar, por exemplo, o contexto daquela passagem. Você pode explicar, por exemplo, sobre um determinado personagem, sobre um termo que aparece. Pronto, faz uma explicação, tá? Explica o texto. E aí, num terceiro momento, você vai fazer a aplicação. O que é aplicação? Aí sim, trazer para o dia a dia daquelas pessoas. Porque a palavra não pode ser refletida apenas como se fosse, não é, uma aula ali que você está dando, etc. Ela precisa ecoar na vida das pessoas, beleza? Isso é muito importante. Então, paráfrase ou leitura, explicação e aplicação. Faça isso. Treine esse roteiro. Faça uma partilha com as pessoas que você conhece, por exemplo, sua esposa, seu esposo, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, seu gato, seu cachorro. Fala com todo mundo explicando aquela passagem, tá? Nessa sequência que eu falei, beleza? E eu tenho certeza que se você fizer isso, as suas reflexões vão ser muito melhores. Gostou desse vídeo? Então compartilhe o vídeo, curta o vídeo, comenta aqui o que você achou. Você tem mais alguma dúvida? Eu posso te ajudar em mais alguma coisa? Pois é, comenta aqui no mínimo, pelo menos um amém, um glória a Deus, um aleluia, porque isso nos ajuda muito a fazer com que esse vídeo seja expandido para mais pessoas. E ó, você tem um grupo de liturgia na sua paróquia? Pega esse vídeo aí, ó, manda lá no grupo do WhatsApp, manda para o seu padre, manda para os outros ministros da Sagrada Comunhão e da Palavra, porque eu tenho certeza que vai ajudar demais cada um deles, beleza? Estamos juntos nessa missão de propagar a Palavra de Deus. Valeu!